Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar adorando, que você possa ir onde você estiver, né? Seja aqui na cidade de Franco ou em outra cidade, que a presença do Senhor possa te alcançar e se mover de uma maneira sobrenatural na área que você precisa, liberando o milagre, a bênção que você tem buscado no Senhor, no nome de Jesus. Vamos adorar a presença do Senhor. Aleluia. Tudo que nós vivemos é por intermédio da cruz. É por causa da cruz que nós estamos aqui hoje, pela misericórdia de Jesus. E é sobre isso que nós vamos cantar nesta noite. Sobre quem Ele é, sobre quão bom Ele é. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, nos livrou da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente,
nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Eu sei que estás comigo. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele é o Deus, Ele é a pessoa, na verdade, que não nos abandona. Sempre que nós precisamos, Deus está ali. Nós podemos ser abandonados por tudo e por todos, mas Deus não. Ele vai estar sempre presente. Pessoalmente, Ele virá nos visitar e manifestar com a glória dEle nas nossas vidas. E nós vamos poder sentir esse mover no nosso coração, ter a certeza e convicção de que o Senhor está conosco. Glória a Deus. Te amamos, papai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Te amamos, Pai. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Só tu és gracioso, bondoso, misericordioso. Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Só tu és minha salvação. Pois só tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo,
Só tu és Deus. Aleluia. Só Ele é a nossa salvação, a nossa esperança. Confie, Ele sempre estará com você em todo momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba a palavra do Senhor e seja alimentado por ela no nome de Jesus. Amém. Quantos estão felizes aí com Jesus? Diga amém. Nós vamos entrar na palavra de Deus. O tema de hoje é o Evangelho da Palavra e nós vamos ouvir a respeito do Evangelho nesta noite. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus e agradecer por mais esse dia de vida que foi dada por Ele. Senhor Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó Pai, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado e permitiu chegarmos até aqui, ó Deus. E é por isso que nós estamos alegres. Estamos alegres, ó Pai, por Ti, estamos alegres, ó Pai, porque temos o Senhor no nosso coração. Temos o Senhor como esperança de vida, ó Pai. Sabemos que o Senhor tudo pode. Por isso, ó Pai, te damos graça pela vida e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero nesta noite falar de algo a vocês que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. E a respeito do Evangelho, sobre pregar realmente o verdadeiro Evangelho. Nós vivemos num mundo hoje que o Evangelho ele tem sido de certa forma deturpado, se assim podemos dizer, a respeito daquilo que verdadeiramente é o Evangelho. Algumas pessoas levam em consideração o Evangelho como leis e regras, quando na verdade o Evangelho é através de amor, justiça, paz. E a respeito desse verdadeiro Evangelho, eu quero mostrar para você por que o Evangelho ele não é complicado, não é banal, não é baseado em regras e leis como o mundo diz. Quero te apresentar hoje o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da Palavra. Amém? Eu quero ler com vocês aqui, vamos agora dar um passeio aqui nos Evangelhos. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos aqui iniciar a leitura. Eu quero ler 3 textos agora no começo, para que a gente possa dar seguimento à mensagem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Vou pular lá para o verso 14, que diz: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Agora eu quero que você dê um salto aí, lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15. Se você já achou, diz o seguinte: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O último versículo, o último texto que eu quero ler para que a gente inicie a palavra, está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz: e a boa notícia sobre o reino será anunciada a todo mundo. Será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade, e então virá o fim. Eu quero voltar lá para o primeiro texto que eu li no Evangelho de João, no Evangelho de João, quando nós lemos que no princípio a palavra foi o meio pela qual todas as coisas foram criadas. Nós temos no livro de Gênesis a respeito de uma criação, exatamente no capítulo 1, quando ali discorre toda a criação do mundo, do universo. E ali vai discorrer então que a criação, todas as vezes que Jesus queria criar algo, ele usava a palavra para criar. Todas as vezes que Jesus iria criar, sempre antes desta criação, vinha uma frase que dizia:
e disse Deus. E no livro de Gênesis, então, nós temos o resultado da criação. Porque quando disse Deus, haja luz, o resultado disso foi que houve luz. Quando Deus disse que haja firmamento, que haja animais, que haja todos os tipos de animais terrestres, aves dos céus, sempre o resultado da criação era mediante a palavra liberada por Jesus. Ou seja, nós temos em Gênesis o resultado da criação. E todas as vezes que Jesus iria criar, Deus, todas as vezes que Deus ia criar, sempre vinha a palavra, e disse Deus. Sempre tinha essa frase, disse Deus. Todas as vezes que Deus, eu encanei com a palavra Jesus, mas Deus ia criar, sempre usava a palavra, e disse. Ele sempre dizia. E quando então nós voltamos lá para o Evangelho de João, nós vemos a respeito de uma criação, porque como diz lá no verso 3, deixa eu só voltar aqui, diz lá no verso 3, por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Por quê? Todas as vezes que Deus dizia que haja luz e houve luz. Ou seja, todas as vezes que Deus usava a palavra, algo era criado. Então nós vemos aqui que no Evangelho de João nós aqui, podemos ver a fórmula da criação. Em Gênesis nós vemos o resultado, houve luz. Ele disse haja luz e houve luz. E agora nós vemos então a fórmula, o meio pela qual Deus criou todas as coisas. E nós vemos então que por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Ou seja, todas as coisas na humanidade, que existem no planeta Terra, no universo, foi criado por intermédio da palavra. Todas essas coisas foram criadas por meio da palavra. Ou seja, todas as vezes que Deus ia criar, vinha a palavra e disse Deus. Todas as vezes que Deus, até o final eu falo apenas Deus, que Deus queria criar algo, Ele sempre usava palavras, Ele sempre dizia. Ou seja, nós vemos então que toda a criação, ela é envolta na palavra. Que tudo que Deus criou, que todas as vezes que Deus criou, Ele usa a palavra. Mas então eu começo a ver algo interessante a respeito desse termo, palavra. Quando que no Evangelho de João, capítulo 1, se você ainda estiver comigo, no Evangelho de João, capítulo 1, quando nós pulamos lá para o verso 14, aqui vai dizer que a palavra se tornou um ser humano. A palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós. A palavra, aquela que foi usada para criar todas as coisas. A palavra que todas as vezes que Deus iria criar algo, Ele usava a palavra para ser criado, que haja, era uma palavra, e aquilo que liberado pela palavra acontecia, ou seja, aquele que era a palavra, se tornou carne e habitou entre nós. Nós vimos a natureza divina, natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho. O seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de fato, nós podemos ver que aquele que era a palavra, e que por meio dele, tudo que temos hoje, no planeta, no universo, foi criado, ele se tornou carne, então agora ele se torna Jesus. E agora essa palavra, que agora não mais a palavra, agora é Jesus, a palavra encarnada, ele agora começa a viver a sua vida na terra. Jesus agora ele começa a realizar as suas obras, ele começa agora a viver o seu caminho aqui na terra durante todo o tempo que ele teria aqui na terra. E chega no exato momento que ele agora libera uma palavra. Em todo esse processo, desde o início do seu ministério, quando em seu primeiro milagre no casamento, agora ele chega no exato ponto, aquele que é a palavra em carne e osso, ele libera uma palavra. Então nós vemos que no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, aquele que é a palavra, libera uma palavra. E aqui, nesse exato momento, eu posso dizer a você que palavra, liberar a palavra, no termo que eu estou dizendo, não é uma palavra qualquer sendo liberada da boca para fora, como no sentido de aconselhar, no sentido de ensinar, mas é uma palavra de autoridade. Porque todas as vezes que Deus iria criar algo, Ele
tinha autoridade no que ele dizia, que haja luz. E aquilo que ele liberou como autoridade acontecia, e houve luz. E então aqui temos novamente uma palavra de autoridade, daquele que é a própria palavra. E a palavra de autoridade que temos é: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E é estranho talvez interpretar de tal forma na qual eu digo, porque aquele que é a própria palavra libera uma palavra. Ou seja, aquele que é a própria palavra, ele se autodeclara, ele se libera, ou seja, ele libera a si mesmo. A palavra de comando que Jesus libera, na realidade é uma palavra que ele está liberando de acordo a si mesmo. Resumindo em tudo, sei que é bem difícil de compreender, mas em resumo, o que Jesus está dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho, na realidade ele está dizendo a respeito de si mesmo. Ide por todo mundo e pregai aquilo que eu fiz. Pregai as minhas obras na terra. Pregai toda a mensagem que eu transmiti a vocês. E de tal forma talvez gere polêmica, mas eu não quero gerar polêmica, mas eu quero mostrar para você que na Bíblia nós temos a prova de que o evangelho, o verdadeiro evangelho, é Jesus. Jesus Cristo é o verdadeiro evangelho. Ele deve ser o evangelho a ser pregado, que ele mesmo deu de comando a nós. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é a respeito de qualquer coisa que você escolher na Bíblia, não, mas a respeito daquilo que Jesus tem para nos oferecer. Porque de fato Jesus ele é suficiente, nós não precisamos de mais nada a não ser dele. Então eu posso começar a provar para você, porque de tal forma, quando nós temos aqui então, no final desta palavra de comando de Jesus, ele diz ao final: portanto ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz, batizando, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas quando ele diz, quem crê e for batizado será salvo, nós estamos falando a respeito de crer em quê? No evangelho. Porque é ele que está sendo anunciado ao mundo. É o evangelho na qual, quando nós respondemos ao id, então nós vamos pelo mundo e pregamos o evangelho. E quem crê neste evangelho será salvo. Nós temos então que aqui no evangelho de João, como eu disse, já citei para você, João 3,16, versículo mais conhecido de todos, eu acredito, que diz, portanto, ou melhor dizendo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna, e a vida eterna é salvação. Quem crê em Jesus obtém salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Porque o Filho do Homem veio senão para buscar e salvar o que se havia perdido, buscar e salvar. Nós temos na nossa igreja quadrangular um maior exemplo que eu posso lhe dar para você nesse dia. A primeira doutrina do evangelho quadrangular é que Jesus Cristo salva. Se Jesus Cristo salva, nós temos então que o evangelho, para que todo aquele que crê no evangelho, quem crê no evangelho e for batizado, será salvo. Ou seja, quem crê em Jesus, porque Jesus Cristo salva. Mas talvez não seja suficiente, então eu mostro para você aqui, que quando Jesus está dizendo, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho, nós temos na nossa Bíblia, pelo menos na minha, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 visões diferentes. São 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. E se você tirar um tempo de curiosidade e ler os 4 evangelhos, você vai ver que conta a respeito de uma única história. E a mesma história é contada nesses 4 evangelhos, em 4 visões de 4 homens diferentes, fala a respeito de apenas um homem, e esse homem é Jesus. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você então for basear apenas na sua Bíblia para pregar para o mundo, e olhar para os 4 evangelhos para pregar a palavra de Deus a respeito, baseado nos 4 evangelhos, quem é que você vai pregar para o mundo? A respeito de qual pessoa que você vai pregar, se não apenas de Jesus? Mas talvez eu possa então dizer a você que ainda existe mais, e eu quero ainda dar um último exemplo para que eu possa caminhar para o final. Já estamos avançando no nosso horário, então eu já vou caminhar para o encerramento. Então eu posso dizer a você que ainda existe mais uma prova que eu poderia usar aqui, para mostrar para você que o evangelho
verdadeiro, genuíno, é Jesus Cristo. Nós temos, eu posso pegar aqui o atual momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, de Covid-19, e se você analisar o mundo hoje, é um mundo sem saídas, um mundo na qual todas as pessoas estão sem saídas, a não ser obedecer às normas e regras que nos restam. O mundo está sem saída porque nós não conseguimos encontrar soluções para muitas coisas que nós estamos vivendo neste momento. Talvez ao final, ao término dessa pandemia, que no nome de Jesus está caminhando para o fim, muitas pessoas terão que se reinventar e recalcular uma nova rota, um novo caminho a trilhar ao término dessa pandemia. Porque talvez tudo que você havia planejado para acontecer em 2020 foi por água abaixo. Talvez agora nós já estamos caminhando para o término do primeiro semestre, e tudo aquilo que você poderia ter feito até agora já não foi feito. Então agora, ao final, você vai ter que se reinventar, você vai ter que se redescobrir, você vai ter que criar uma nova rota, encontrar uma nova saída para tudo isso. E se você analisar também, nós temos que, diante de tantas notícias que temos e vemos na nossa televisão, em jornais e revistas, nós vemos tantas notícias, mas diante de tantas notícias que vemos, nós não sabemos mais o que é verdade, em que acreditar. Tantas notícias verdadeiras e muitas dessas verdadeiras que se tornam mentiras. Então nós não sabemos em que mais confiar. E então ainda mais nós podemos ver que um vírus tão pequeno, esse vírus tão pequeno que está matando inúmeras e inúmeras pessoas, é tantas mortes que todos os dias você ouve que morreram mais gente, e no outro dia você vê que ainda não cessou, que morreu mais gente, ou seja, um pequeno vírus causando algo grande, grandes mortes. E diante de tudo isso que eu falei para você, nós vamos então no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus vai dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega à vida eterna, ninguém alcança a salvação sem antes conhecer a mim, sem antes se achegar a mim. Ou seja, diante de tantas dificuldades e talvez de um momento de nós nos reinventarmos e encontrarmos um novo caminho, diante de um mundo que está sem saídas, diante de todos esses problemas que estamos enfrentando, o único caminho que temos é Jesus. Diante de tantas mentiras de notícias que você ouve, Jesus Cristo é a verdade. Diante de tantas mortes e que provavelmente, com certeza, muitas dessas pessoas que morreram não teve a oportunidade de se reconciliar com Jesus. E só Deus sabe onde é que eles estão nesse momento. Mas diante de tantas mortes, aquele que é a vida é Jesus. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só que ninguém chega ao nosso objetivo, ao nosso destino, sem antes se achegar a Jesus. Porque Ele é o meio pela qual nós alcançamos a salvação. Ele é o meio pela qual nós alcançamos a vida eterna. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. É Jesus que nos leva até Ele. É Jesus que nos leva à salvação. Quem crê, for batizado, será salvo. Mas quando Jesus trata a respeito desse comando, Ele está falando do Evangelho. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Mas aquele que estava falando a respeito do Evangelho, aquela palavra de comando sendo liberada, estava sendo liberada através daquele que era a própria palavra. Ele mesmo estava liberando a si mesmo, a palavra de autoridade e poder. Mas então agora nós podemos ver que lá no livro de Mateus, onde lemos, no livro de Mateus capítulo 24, versículo 14, retornando, nós vemos então que diante de todas essas situações, talvez você tenha ouvido inúmeras notícias a respeito de ser o fim dos tempos, ser o juízo de Deus, toda essa pandemia que nós estamos enfrentando, mas a verdade é que eu posso mostrar a você, que quando Jesus está falando a respeito daquilo que Ele é, a palavra encarnada no nosso meio, Ele está dizendo, olha, e a boa notícia sobre o reino será anunciada ao mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade, e então virá o fim. O princípio da humanidade foi pela palavra. Quando a Bíblia fala lá no Evangelho de João que nós lemos, que a palavra
foi por meio da palavra que todas as coisas foram criadas. E nada do que existe foi criado sem ela. Ou seja, a palavra, aquele que ela é a palavra, que estava com Deus e era o próprio Deus. Ele se tornou carne, habitou entre nós. E como eu te disse, aquele que se tornou carne, Jesus, é o próprio Evangelho. Ou seja, o Evangelho é a palavra que estava no princípio. Talvez a sua Bíblia vai dizer o verbo, no princípio era o verbo. E é o mesmo contexto. O Evangelho, ele foi o sentido para o começo de tudo. No princípio o Evangelho já estava. O Evangelho já estava no princípio, porque por meio dele todas as coisas foram criadas. E agora nós temos que no meio desse processo, no momento em que Jesus está na terra, ele dá uma palavra de comando, e essa palavra de comando é: vão e pregue o Evangelho. E aquele que é o Evangelho é aquele mesmo que estava no começo de tudo. Mas a grande questão é que aquele que estava no começo, que está no nosso meio hoje, que é a grande palavra de comando para que nós possamos viver uma grande colheita para as nossas igrejas nesses últimos tempos, para que nós possamos viver uma grande colheita. Aquele que estava no começo, lá no começo, no princípio, que agora está no nosso meio, ele também estará no fim. Porque no final das contas, tudo o que nos envolve está relacionado ao Evangelho, está relacionado a Jesus. Porque no final de tudo, para que venha o fim, não vai ser como todo mundo fica aterrorizado em ouvir que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, que iriam a pessoas ranger de dentes, iriam se preocupar, mas o fim realmente virá, somente virá, quando a boa notícia sobre o reino dos céus ser anunciada ao mundo inteiro como testemunha para a humanidade. E então, somente então, virá o fim. O fim só acaba, tem um ditado que o jogo só acaba quando o juiz apitar. Ou seja, a nossa vida aqui na terra, o final da humanidade só termina quando o Evangelho estiver espalhado por todos os lados. Quando a boa notícia sobre o reino estiver espalhada por toda a humanidade. O princípio foi pela palavra. A voz de comando que eu e você tem para espalhar pelo mundo é a palavra. Aquele que era a própria palavra liberou essa palavra. E tudo se encerrará. O final de tudo isso será por meio da palavra, por meio do Evangelho. E agora eu mostro para você, eu só quero que você vire apenas uma página ainda em Mateus capítulo 24, agora no verso 35, vai dizer: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Você conhece o versículo chave da nossa igreja que está em Hebreus, que diz: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O princípio foi por meio da palavra. Hoje nós temos a palavra de comando que ecoa no meu e no seu coração: vão, façam discípulos de todas as nações, ide pregai o Evangelho. É o nosso hoje, é o momento em que nós vivemos. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Porque céus e terra passarão, desaparecerão, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. A palavra, o Evangelho. O Evangelho permanecerá para sempre, porque o princípio foi por meio dele. Nós vivemos isso hoje, e ele será eternamente. E o único que é eterno, as palavras permanecerão para sempre, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eternamente. O Evangelho da palavra, o Evangelho por meio da palavra, daquele que é a própria palavra, e aquele que se fez carne, a palavra que se fez carne em nós, e habitou no nosso meio, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Evangelho. E o que eu tenho a dizer para você nesta noite é: vão por todo mundo e pregue Jesus. Não simplesmente pregue o Evangelho baseado naquilo que você lê, mas naquilo que você vive. Porque o Evangelho não se trata apenas das letras escritas neste livro, mas se trata daquilo que Jesus fez em obras. Jesus Cristo vai dizer que quem crê em mim farão as obras que eu fiz e ainda maiores. Ou seja, o Evangelho ele não é somente reduzido em palavras escritas, mas nas palavras expressas em ordem, em autoridade.
Todas as vezes que Jesus pregava, ele usava autoridade. Quando ele curava, ele curava com autoridade, porque ele é a própria palavra. A palavra que é a autoridade. Que quando Deus usou essa palavra, ele usou uma palavra de autoridade, que haja e houve luz. Haja luz e houve luz. Vão pelo mundo e pregue o evangelho. Esse é o evangelho que nós temos para nós. O evangelho que é Jesus Cristo. Então, entenda isso. O evangelho não é leis, não é regras, não são dogmas de igrejas, não são. O evangelho é Jesus Cristo. O evangelho ele é simples, ele é puro, porque o evangelho verdadeiro é Jesus. O evangelho não se trata daquilo que você pode ou não pode fazer, não. O evangelho se trata de Jesus Cristo. E a partir do momento em que você começa a viver Jesus Cristo, você começa a viver o verdadeiro evangelho. E agora as leis que você vive na Bíblia, que sim, na Bíblia existem leis que você deve sim cumprir. Mas a partir do momento em que você entende que você vive o verdadeiro evangelho, você vive aquilo porque você tem dentro de si aquilo que é verdadeiro. Agora sim, você vai viver e não vai falar o nome de Deus em vão, porque você vive Jesus verdadeiramente. Você não matará o seu próximo, porque você vive Jesus verdadeiramente, e Deus é amor. Você tem um amor dentro de você, então você não vai odiar o seu próximo, você vai amá-lo. Você não vai cobiçar a mulher do próximo, você vai amá-lo, o seu próximo, a ponto de não querer fazer isso. Você não vai falar o nome de Deus em vão, você não vai adorar falsos deuses, porque você tem o verdadeiro Deus dentro de você, que é o evangelho. A partir do momento em que você vive o verdadeiro evangelho, você vive aquilo que é verdadeiro. Quando você vive Jesus, você vive Jesus Cristo dentro de você, você vive o verdadeiro evangelho. Portanto, o evangelho não é aquilo que o mundo diz que é, mas aquilo que Jesus foi. O evangelho não é aquilo que o mundo diz a respeito do que é, e aquilo que o mundo fala é a respeito da religiosidade. Mas nem Jesus Cristo foi alguém religioso, porque ele foi o próprio evangelho. O que o mundo fala do evangelho não é o que é verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquilo que Jesus foi, é aquilo que ele é, e aquilo que ele sempre será, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele será para sempre. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pregue Jesus, pregue o verdadeiro evangelho. Não complique, não queira complicar as coisas, porque o evangelho ele não é complicado. O evangelho ele não é falho, não. O evangelho ele é simples, puro, verdadeiro e suficiente. Porque Jesus Cristo é suficiente a nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer alcançar a salvação, o reino dos céus, se você quer ter a vida eterna, viva Jesus e aquilo que Ele quer que você viva. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus e que essa palavra seja uma semente no seu coração e que ela germine e frutifique no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu agradeço a Ti pela Tua palavra liberada a nós. Pai, sabemos que o Teu Espírito fala à Tua igreja, Pai, e portanto quem tem ouvidos ouça o que o Teu Espírito diz a nós. Pai, que a Sua palavra seja como semente em nosso coração e que o nosso coração seja como terra boa, que irá receber essa semente que criará raízes e crescerá e gerar, e Pai, e frutificará, Pai, 100, 60 e 30 vezes, ó Pai, aquilo que o Senhor gerou no nosso coração. Pai, que nós possamos receber aquilo que é verdadeiro, porque o Senhor é a verdade. Que nós possamos receber a vida eterna, porque o Senhor é a vida. Que nós possamos, ó Pai, encontrar um caminho e soluções para os nossos problemas, porque Jesus Cristo, o Senhor, é o caminho. Não há nada mais que precisamos a não ser do Senhor, ó Pai. Nós somos filhos, o Senhor é o nosso Pai, e nós só podemos entender a relação de pai e filho quando nós entendemos que somos dependentes de Ti, e que nós não podemos fazer nada se nós não estivermos em Ti. Quando nós nos consideramos filho, para todo aquele que receber Jesus tem direito de se tornar filhos de Deus, mas só se torna filho quem entende a dependência que temos em Ti. Resumindo todas as coisas, Pai, nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor nós não podemos alcançar e conquistar e avançar nas nossas vidas, nada. Porque sem Tu, Senhor, nada pode ser feito. Precisamos do Senhor, porque o Senhor é aquilo que é verdadeiro e genuíno dentro de nós. O Senhor é aquilo que as pessoas precisam ouvir, Deus. Pessoas precisam de encontrar soluções, pessoas precisam de ouvir a verdade, pessoas precisam de vida, ó Pai. Muitas pessoas estão, Pai, profundas
em depressões, talvez desistindo e não tendo mais, ó Pai, encontrando mais, Pai, vida nisso. Eles já não encontram razão para viver, Pai, mas o Senhor é o caminho para aqueles que estão confusos. O Senhor é a verdade para aqueles que estão indecisos. O Senhor é a vida para aqueles que estão depressivos, ó Pai. O Senhor é completo. O Senhor é suficiente. Portanto, Pai, habita em nós. Habita em nosso coração, ó Pai, e nos completa de maneira completa. Nos complete de maneira completa, ó Pai, porque o Senhor é suficiente. Nós não precisamos de mais nada a não ser de Ti. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tudo fará. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esta palavra. E que o Senhor possa gerar o Evangelho dentro de nós. Que o Senhor possa gerar o Senhor em nós. Já não mais eu quem vivo, e o Senhor que vive em mim. Gere o Teu Evangelho em nós. É o que eu peço a Ti, Senhor, e Te agradeço, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém? Pregue Jesus, porque Ele é o verdadeiro Evangelho. Amém? Deixou o céu pra me contar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Estava no verbo, estava com Deus e era Deus. Vamos cantar mais uma vez aquela luz. Aquela luz se entregou, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, levou a sua glória,
Jesus, Filho de Deus, tua aldade, adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana no nome de Jesus, toda a sua família no nome de Jesus.